E vocês perceberem que o prato Chuchu e Lula vai ser um prato extraordinário que vocês poderão começar a comer hoje aqui em São Paulo e voltando para os estados de vocês, comam bastante. Fala, seus monjagramados! No último sábado, 7 de maio, Lula e Alckmin lançaram oficialmente a chapa que vai disputar as eleições presidenciais de 2022 contra o excrementíssimo Jair Bolsonaro, do PL. A chapa é um risoto de Lula com chuchu, o que eu nunca comi, mas deve ser melhor que a chapa necrochurume com o resto de feira, que será formada por Bolsonaro e Braga Neto. O evento para o anúncio dessa dobradinha improvável, até bem pouco tempo, aconteceu no Expo Center Norte, em São Paulo, e reuniu famosos e lideranças políticas de diversos espectros e partidos como Erundina e Dilma Rousseff. Distribuindo amor, distribuindo paz e criando harmonia. Um abraço, companheiros, e até o dia 2 de outubro. Só quem não esteve presente foi Alckmin mesmo, que testou positivo para a Covid e participou do ato apenas pelo telão, o que não é tão ruim, já que o trânsito para chegar nesse espaço costuma ser um inferno e o Geraldo se poupou desse estresse no fim de semana. E agora eu devo confessar que, pela primeira vez, gostei de uma frase proferida pelo ex-governador do meu estado que eu passei a vida odiando. Há momentos em que antes de uma aliança determinar a sua missão, é a missão que deve determinar a aliança. Não sei se isso foi retirado de algum livro de autoajuda, já que o Alckmin tem esse jeitinho de que adora um guru que surge do nada e é preso por charlatanismo depois de famoso. Mas a real é que, enquanto essa união do ex-tucano com o petista se configura como famoso é o que tem pra hoje, por outro lado, o momento necessita mesmo de uma aliança pronta para a missão mais urgente do momento, que é detonar o bolsonarismo e não só o Jair. Mesmo assim, há quem não entenda a urgência disso. O colunista Merdal Pereira, da Globo, é contrário ao voto útil nessa chapa e sonha na viabilização de uma terceira via aos 45 do segundo tempo, o que simplesmente não vai acontecer. Mas essa também tem sido uma postura comum de quem está morrendo de vontade de apertar 17 outra vez, no entanto tem vergonha de assumir publicamente. Num pleito em que o João Amoedo não está disputando pelo Partido Novo, a pessoa pode inventar qualquer desculpa para votar no Jair, só que no sigilo. Inclusive, fingir que Simone Tebet pode ser presidente, mesmo não conseguindo votos suficientes para ser síndica do Copan. Às vezes, o sujeito nem sequer disfarça. Caso do suposto guitarrista Digão, do Raimundos, que já declarou voto no Jair neste ano, mas jura que não é bolsonarista. Não que eu esperasse alguma coisa diferente de quem usa bermuda cargo, carteira com corrente, Mad Hats e bombeta de aba reta aos 62 anos. O que me surpreende é a negação de um fato óbvio. Pode assumir que é bolsonarista de boas. Seus 35 fãs remanescentes e frequentadores de motoclube também são. Fica tranquilo, Digão. Por outro lado, gente que não curte a decadência convicta de Digão esteve presente no ato e também participou do jingle de campanha de Lula, que reedita a música usada em 1989, mas com as participações de Pablo Vittar, Duda Beat, Martinho da Vila, Lenine, Chico César, Odair José, Tereza Cristina, Otto, Zélia Duncan, Paulo Miklos e Daniel Ganjamin. De novo um sentimento. Por muito tempo esperei e o coração segue pulsando, sem medo de ser feliz. Há uma voz que tentaram calar. Na parte musical, não é uma escolha muito difícil quando do outro lado está Digão, Roger, Conrado, Zezé de Camargo e Gustavo Lima. De forma alguma. Além disso, o texto de
Merdal fez com que alguns intelectuais se manifestassem contra o posicionamento do colunista e admitissem que votarão em Lula pela primeira vez, já que em outras ocasiões eles preferiram Cristóvão Buarque e Eduardo Jorge. Eu não vou mostrar para não expor os camaradas, só que sei lá, mano, me parecia mais razoável dizer que no passado votou no Enéas do que nesses dois boys tóxicos. Mas tranquilo, todo mundo já votou numa figura exótica, por assim dizer. Eu mesmo já votei na Soninha Francine. A vida de alguém com quase 40 anos é repleta de erros patéticos. Fora que em eleições passadas, todos nós tínhamos mais direito de se equivocar dessa maneira. O pensamento naquela época era meio assim: bom, vou experimentar um voto aqui nesse Eduardo Jorge, não vai dar nada. Só que hoje não temos mais como nos proporcionar o luxo de pensar em eleger um doidinho de bairro para presidente. Não mais. Eram tempos mais simples, né? Em que 1 quilo de patinho não estava custando ainda R$50. Inclusive, o retorno a um passado melhor foi uma das promessas de Lula no evento. Mas esse retorno é mesmo possível? Vale lembrar que o cenário econômico atual é muito distinto daquele que Lula recebeu em 2002. E para promover tudo o que promete, Lula teria que contar com uma conjuntura mais favorável do que essa. E a atual é péssima em todos os aspectos. Veja, por exemplo, a questão salarial. Com FHC, o salário valorizou 50%, com Lula 57%, com Dilma 12%, com Temer 3% e com Jair amargou um ponto percentual negativo. Se converter para dólar ou aplicar a inflação do período, o cenário fica muito mais desolador para o trabalhador. E Lula terá o desafio de arrumar a casa não só com a sua eventual vitória, mas desde já na campanha, onde precisará trazer mais clareza ao debate econômico e vencer o discurso negacionista de que o cenário só piorou assim porque a oposição pediu para que as pessoas ficassem em casa durante a pandemia. Acreditem, embora entre nós esse tema seja considerado antiquado, superado e burro, nos grupos de bolsominions ele ainda existe e foi até o que transformou João Dória numa figura até mais odiada que Lula nesses espaços digitais. A chapa Lula com Chuchu também precisa pensar em superar a política do precariado. Veja bem, eu disse precariado e não precarizado. Precariado, segundo o sociólogo Rui Braga, é aquela camada da sociedade que até consegue emprego formal, mas ganha muito mal e apenas sobrevive com aquilo que recebe. Essa parcela da sociedade entra para as estatísticas de pleno emprego nos anos do PT, mas também é um voto que depois caiu em parte no colo do Jair por ter se sentido esquecida. Trabalho todo mundo quer, certo? Mas sem dignidade pode gerar um cidadão revoltado e sem a esperança de uma superação de etapas sociais. Foi essa frustração relativa que desgastou o PT em 2013, junto de outros fatores que depois descobrimos que foram fabricados para desestabilizar o país e o partido. Mas embora reconheçamos assédios e golpes sofridos naquele período, o grande enigma dessa chapa é, dessa vez, o PT terá coragem para realizar as reformas que foram deixadas de lado no passado, como tributária, política e agrária? Teremos força para ir além da manutenção da burocracia estatal? E mais uma pergunta aqui, tá? A conciliação com Alckmin e setores da burguesia é o que tem para hoje, ok, mas poderemos sonhar com a recuperação do poder de compra, salários melhores e reestruturação de um Estado deteriorado profundamente pelo neoliberalismo? Nada, absolutamente nada servirá de razão, desculpa ou pretexto para que eu deixe de apoiar e defender a volta de Lula à presidência do Brasil. Eu jamais entraria na aventura perigosa de recomendar voto de protesto ou até mesmo anulação de voto só porque Lula Alckmin não representa 100% daquilo que eu imagino para uma chapa de esquerda e uma chapa para salvar o país. Só que perder para o Bolsonaro é fora de cogitação e seria muito humilhante ver o Brasil preferir um grupo tão incapaz como esse novamente. Mas é necessário que essa frente ampla, que inclui até golpistas, seja boa e eficaz para viabilizar um programa que reestruture nossa
nossa esperança e impeça o retorno do Bolsonaro e dos milicos ao poder no futuro. Não temos o direito de anistiar os genocidas novamente. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos o apoio, seja membro, Pix e conta jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Se você ainda não se inscreveu, não perca mais tempo, se inscreva aqui na Galãs Feios. E para todos aqueles que nos seguem aqui no YouTube, saibam, também estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. E para todos aqueles que ainda estão com nojinho de votar na chapa Lula-Alckmin e preferem o Bolsonaro no sigilo, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.